Pessoal, nesse tempo de canal a gente já trouxe aqui algumas opções de placas de vídeo, mas olha que vacilo, a gente nunca revisou a opção ali que é o melhor custo-benefício para se comprar no Brasil hoje e há algum tempo, a RX 6600. Porém, isso aí vai mudar hoje. Hoje a gente vai revisar um modelo de RX 6600 pela primeira vez aqui no canal, num momento extremamente oportuno, porque nos últimos dias apareceram aí algumas promoções, pelo menos umas 10 vezes ali a promoção da RX 6600 na casa dos R$ 1.200, colocando ela assim como o melhor custo-benefício quando o assunto é jogar em Full HD, e um modelo de uma marca, pessoal, renomada, que provavelmente quando você ouvir, você vai gostar e se interessar se você está procurando a RX 6600, que é a RX 6600 da ASUS. Eu tô feliz que apareceu esse modelo de RX 6600 em promoção, porque a gente estava mais acostumado com aquele modelinho da ASRock, embora a da ASRock também tenha aparecido em promoções de 1.200, mas a RX 6600 da ASUS tem aparecido mais vezes em promoção nos últimos dias na loja Terabyte, que é onde a gente comprou. Placa na mesa, preparados aí pro review, testes em jogos, TDP, temperatura, ruído e tudo mais. Nesse conteúdo aqui de hoje, fica aí com a gente e vamos lá pro vídeo. Salve galera, beleza? Eu sou o Thales aqui do canal TTech, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. E seguinte, já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e dá uma olhada aí no nosso canal de ofertas, porque pessoal, eu citei aí algumas promoções que a gente teve dessa placa nos últimos dias. Todas essas vezes que apareceram a promoção dela, a gente postou lá no canal de ofertas para quem quisesse aproveitar. Muita gente comprou, pessoal, desde então. Eu comprei também para trazer o review aqui para vocês hoje. Então dê uma olhadinha no canal de ofertas, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like e vamos partir para essa unboxing, porque tá tudo pronto aqui pra gente começar. Vamos lá. Vamos aqui para o unboxing. Na parte da caixa aqui vocês podem ver que é uma caixa simples, mas bem bonita, né? A caixa é bem pequena. Eu até pensei que era uma caixa de placa-mãe, pessoal, quando chegou, porque a caixa é bem estreita e pequena, né? A placa parece ser meio chumbo, meio preto, né? Fica aqui o desenho dela bem bonito. Escrito aqui ASUS Dual, Radeon RX 6600, arquitetura RDNA2, placa ideal para Full HD, 8 GB de memória, GDDR6 e PCI Express 4.0 é o suporte dela. As bordas aqui a gente não tem muitas informações. Atrás aqui que vai ter mais coisa, pessoal, algumas informações aqui sobre as tecnologias, sobre como você deve conectar ela e até mais detalhes aqui sobre a aparência da placa também, bem bonita. Então vamos abrir aqui para dar uma olhada, observem aqui, ó. E eis aqui, pessoal, já a placa de vídeo em mãos. Veio aqui no plástico anti-estático. Tava lacrado, né, mas antes eu já tinha aberto ela, preso aqui, mas eu já tinha aberto ela antes, pessoal. Antes de olhar para a placa aqui mesmo, vamos observar alguns detalhes dela aqui. Ó, tirando essa primeira parte de papelão, a gente tem apenas o cartão de obrigado, né, da ASUS pra gente. Tem também o manual da placa de vídeo aí, em alguns idiomas, inclusive, pessoal, português lá na página 36, se você encontrar informações em português. Aqui tem mais algumas informações sobre garantia nesse papel, sempre vem, né? É basicamente isso, pessoal. Percebe que o unboxing dessa placa é bem simples. Inclusive a placa por dentro é papelão mesmo, ó, por fora mais bonitinha, mas por dentro bem mais simples. A plaquinha já tá agora aqui nas nossas mãos, a gente pode revisar de fato. Retirando aí do plástico anti-estático, que vocês já podem perceber bem a aparência da placa, né? Aproximando mais aqui para mostrar para vocês. A placa vem com cuidado, pessoal, de ter muitos plásticos, ó, plástico em todo o canto, ó, aqui na carenagem, na parte de trás também do backplate. Aqui no espelho da placa também tem. Enfim, tem muito plástico aqui. Eu vou retirar todos esses plásticos para a gente poder observar realmente como a placa tá. Retirei aqui todos os plásticos, todas as conexões de vídeo vieram proteções e também no PCI Express. Com certeza, pessoal, essa placa aqui da ASUS é mais bonita do que o modelo convencional da ASRock que a gente tem visto mais. Vai ter gente que vai divergir, mas acho que a maioria da galera vai achar essa aqui um pouquinho mais bonita, né, do que a opção da ASRock. É aquele design mesmo de placa de vídeo da ASUS, com os fãs maiorzinhos aí e fãs com essa aparência típica de ASUS mesmo. E aí a gente tem aqui atrás, pessoal, um back plastic. A placa é toda de plástico, apesar desse plástico aqui ser mais brilhante e pega dedo. A gente vai passando o dedo aqui, ó, vai marcando toda a placa, embora nessa parte que é mais fosco, não pega tanto, e tem uns detalhes aí até bonitos na placa de vídeo, né, pessoal? Fica mais arredondada aqui as pontas, bacana. E atrás a gente tem aí um back plastic, né, o plástico mesmo, a gente até consegue entortar aqui, pessoal, ó, pela lateral. Então é um back plastic bonito aí, serve para proteger a parte de trás do PCB da placa de vídeo. Falando agora das conexões de vídeo, essa placa tem apenas uma conexão HDMI, ó. A segunda conexão daqui para aqui, pessoal, é uma HDMI, o resto DisplayPort aí para você utilizar, tranquilo. Bastante parafuso aqui nessa parte, inclusive. E na conexão de energia a gente tem aqui uma conexão de 8 pinos, como é esperado dessa placa. E vocês podem ver que ela, quando for instalada no seu PC, ela vai ficar com o Radeon e o ASUS também. Fica bonitinho aí na hora de instalar no seu PC. A gente pode observar também que essa placa tem um heat pipe aqui, 2, do outro lado completando 3, 4 heat pipes nessa placa. Dissipador de calor mais simples, inclusive a placa é bem leve. Confirmando isso aí, pessoal, uma placa de vídeo simples RX 6600. A gente comprou ela no Brasil, na Terabyte, né? Acho que a gente já tinha falado aí no começo do vídeo. E tem aparecido
bastante em promoções na casa dos R$1.200. E antigamente a gente nem via essa RX 6600 da ASUS, agora promoções aparecendo com frequência dela aí nos últimos tempos, e por isso a gente até resolveu trazer aqui hoje nesse vídeo. E falando também sobre garantia, é indicado ali na Terabyte 1 ano de garantia, né? 12 meses, que é indicado ali no anúncio, como a gente tá mostrando pra vocês, juntamente com o preço. Porém, lá no site da ASUS, peguei o número de série ali, o serial, registrei no site da ASUS e lá indica que a garantia vai até 2027. Isso quer dizer que essa placa tem 3 anos de garantia, uma garantia extensa aí pra você utilizar tranquilamente a sua placa. E como mostra lá na Terabyte, né? 12 meses lá, quer dizer que é 1 ano pela loja e mais 2 anos pela fabricante, completando aí 3 anos de garantia dessa placa. A RX 6600 da ASUS é bem bonita, a placa é bem legal, melhor do que a placa da ASRock em questão ali de aparência. Agora a gente vai testar essa placa em jogos pra ver do que ela é capaz, porque é uma placa que promete rodar todos os jogos em Full HD, afinal de contas é o melhor custo-benefício para se comprar aqui no Brasil, novo e com garantia, e para rodar jogos em Full HD. Então vamos lá testar a placa para ver do que ela é capaz, testinho completinho em jogos aí para vocês agora. Vamos lá. Bom galera, depois da unboxing a gente vai agora montar a placa aqui na nossa bancada para realizar testes em jogos, dar uma noção para vocês de como essa placa ela funciona de forma prática em jogos, temperatura, ruído e tudo mais. Na bancada aqui eu fiz algumas mudanças antes de instalar exatamente a placa de vídeo. Mudei o processador, tinha um 5500 aqui, troquei pelo 5600X, também alterei a RAM, que era 2 pentes de 8GB por 2 pentes de 16GB, 3200 MHz da marca Asgard CL18. Depois desse upgrade na nossa bancada, eu instalei a placa de vídeo. Percebam como ficou bonitinha a nossa RX 6600 Dual instalada aí. Ela ficou nessa posição, obviamente ela só vai ficar assim no seu PC se você instalar com aqueles cabos Riser. Se for instalada no modelo convencional vai ficar um pouco diferente, mas aí está a aparência dela na nossa bancada, funcionando, deu o vídeo de primeira, tudo certinho. Eu percebi aqui, pessoal, que a placa ela tem o sistema de stop fan, então às vezes um fan dela fica desligado, o outro fica ligado girando, às vezes os dois fãs ficam desligados. Isso é padrão da placa, muito bacana inclusive, porque demonstra que a placa pode ficar com os fãs simplesmente desligados quando está com baixa temperatura. Isso aí vai aumentar a vida útil deles, bem bacana. Já que estamos na bancada, é importante falar sobre o hardware que estamos usando, né, pessoal? Primeiramente, o processador Ryzen 5 5600X em estoque, como a gente já tinha falado para vocês, é extremamente similar ao Ryzen 5 5600, é o processador que a maioria da galera usa, né, o 5600. O 5600X é praticamente o mesmo desempenho, só muda ali um clock um pouquinho maior, mas é basicamente a mesma coisa ali na performance. Também a gente utilizou aí, pessoal, junto com isso, 2 pentes de memória, como a gente tinha dito, de 16GB cada, 3200 MHz da marca Asgard Frey CL18. Tudo isso sobre a placa-mãe B550M Soil, que todo mundo conhece, muita gente tem, placa comum aí, a que a gente usa aqui na nossa bancada. Todo o restante do hardware vai estar aí na descrição do vídeo, como a gente sempre deixa, caso vocês quiserem, até mesmo ali como a gente está capturando a gameplay aqui, pessoal. Estamos capturando com placa de captura, gravando pelo notebook, então o desempenho que vocês estão vendo não tem nenhuma perda. Outra coisa importante a dizer é a questão da temperatura ambiente, né? No ambiente que estava cerca de 27 para 28 graus, depois de algum tempo jogando foi para cerca de 29, 30 graus, não tem ar-condicionado, então considere essa temperatura ambiente ao observar aí a temperatura da placa em ação, ok? E claro, antes da gente partir para os testes em jogos, pessoal, é importante falar das informações da placa de vídeo, né? Como vocês podem observar na tela aí, tá o nosso GPU-Z aberto, placa de vídeo RX 6600, nave 23, tecnologia de 7 nanômetros, lançada em 3 de outubro de 2021, a placa com 3 anos de vida aí, pessoal, quase 3 anos de vida, marca ASUS, placa com 64 HOPS, 112 TMUs, interface PCI Express X8 4.0, não é uma placa X16, mas isso não tem relevância no desempenho, pessoal. O desempenho é muito bom nessa placa aqui, como se fosse mesmo uma placa X16. Shaders ali 1792, memórias GDDR6 da Micron, 8 GB no total, taxa de textura, taxa de pixel ali, como vocês podem observar. E a versão do driver ali, pessoal, um driver de 23 de agosto de 2024, é um driver bem recente, de menos de um mês atrás, é uma placa de 128 bits, e no final ali, pessoal, a gente observa GPU Clock 2044 MHz, chegando a 2491 no boost, e a memória de 1750 MHz. Pode observar também ali no final, pessoal, que a gente manteve o Resizable Bar ligado, que no caso aqui é o SAM, né, Smart Memory Access. Eu deixei ligado aqui porque costuma melhorar essas placas aqui em alguns jogos. O SAM ou o Resizable Bar é uma tecnologia que permite que o processador tenha acesso a toda a memória de vídeo ao mesmo tempo e não só algumas partes dela. Importante dizer isso, pessoal. A gente observa ali também as tecnologias que essa placa ela funciona em Ray Tracing ali, mas não é muito boa para Ray Tracing. É uma placa de entrada desse recurso e que funciona obviamente melhor nas NVIDIA. E a gente clicando no Lock Up, percebam, pessoal, que a gente tem algo interessante aqui. A gente, quando clica, tem um modelo de placa um pouco diferente. Não é exatamente o modelo que a gente tem em mãos, né? É um pouquinho diferente. Dessas informações aqui que a gente encontra no Lock Up, pessoal, aqui na página do Tech Power Up, o importante mesmo é a questão do TDP ali, 132 watts, que ela gasta, né? Então ela tem um TDP que é bem legal, menor, por exemplo, do que se você tiver ali, por exemplo, um RX 580 2048 SP estiver fazendo upgrade, e a sua fonte já dá conta da RX 580, vai dar conta da 6600 tranquilamente. É uma placa que consome menos, apesar do desempenho muito maior do que a baratinha chinesa. E é importante dizer também, pessoal,
pessoal, que eu tô usando uma curva de ventoinha aqui no nosso MSI Afterburner. É uma configuração de curva de fan que eu sempre utilizo, mas no final do vídeo eu quero mostrar pra vocês também qual o desempenho dessa placa em ruído. Será que essa placa faz muito barulho, pessoal? Pode ser a dúvida de muita gente e fator determinante na hora da compra. Eu vou deixar aí pra vocês também uma demonstração de ruído em cada porcentagem ali de rotação da ventoinha, beleza? Vamos agora partir pros testes em jogos, vamos lá. Bom, pessoal, eu separei alguns jogos aqui que eu considero mais recentes e mais pesados pra gente testar com RX 6600 e que você espera que ela rode bem. E primeiramente é um jogo que talvez não seja tão recente assim, o God of War de 2018, que na verdade chegou aqui no PC em 2022, mas que eu quero testar, pessoal, porque é um jogo extremamente bem otimizado, que a gente provavelmente vai conseguir rodar no Ultra em Full HD. Então setei tudo aqui pra gente ver exatamente como essa placa roda em um jogo que é bem otimizado. E aí vocês observem que eu coloquei no Ultra Plus ali com todas as configurações no máximo, sem upscaling nenhum, em Full HD. A VRAM utilizada ali fica cerca de 6 GB, extremamente bem otimizado em uso de recursos e deve rodar muito fluido aqui, pessoal. Eu gosto sempre de testar. E olha só, na gameplay o God of War ficou ali, pessoal, na casa dos 67 FPS, 69, 70 FPS ali de média, com 1% low na casa dos 60, 55, e mesmo no 0,1% low fica ali acima dos 50 FPS. Vocês percebem como ficou muito fluido ali o frame time, pessoal, e a placa funcionando plenamente. A gente já tem inclusive uma noção plena de como é a temperatura dessa placa. O God of War é um jogo que ele exige muito do processador e da placa de vídeo, então ele vai levar a placa de vídeo ao máximo e o processador vai ser bem exigido também, por exemplo, aí, sendo necessário todo o seu clock na maioria do tempo. 5600X tá indo muito bem ali nos seus 4.650 GHz, 58 graus, e já a nossa placa de vídeo, que é o assunto principal aqui, ficou com 62 graus, 63 graus no máximo, com um hotspot de 73 graus. O ponto mais quente da placa ficou uma temperatura que a gente considera boa para a placa de vídeo, né? Demonstra que essa placa da Asus é bem fria, apesar da temperatura tropical aqui que eu moro. É um jogo que funciona sempre muito bem, pessoal, bem otimizado, então dá pra gente ter uma noção muito melhor de como a placa de vídeo funciona. Nesse jogo também eu quis mostrar pra vocês o TDP do nosso computador com essa placa, pessoal, já que o consumo da GPU que é mostrado aqui no MSI Afterburner, ele não é exatamente o consumo da placa, como a gente viu lá na página do Tech Power Up, indicava 130 watts e aqui tá mostrando cerca de 100 watts com a placa em 100% de uso. Obviamente, isso aqui não tá mostrando o uso total da placa, a gente pode observar isso no wattímetro, a nossa placa lá com 100 watts na tela, né? E aqui no wattímetro, o nosso PC inteiro, pessoal, utilizando aí cerca de 230 watts. No momento de pico, né? Ou seja, quando o PC todo subiu o consumo e chegou ao seu máximo de uso ali, ele foi até 275 watts, então demonstra que uma fonte de 450 watts de qualidade é mais que o bastante para você rodar uma máquina dessa aqui tranquilamente. Suponhamos aí que você use uns fãs, use algumas outras coisas ali que vão aumentar o consumo do PC, 310, 300 watts no máximo já vai dar conta. Agora a gente parte para um jogo muito mais pesado, pessoal, e que não rodou muito bem aqui. Sinceramente, até dei uma pesquisada ali para olhar por que não rodou muito bem, e realmente ele não roda bem na 6600, até placas mais fortes ali como a 7600 que eu já tinha testado aqui, pessoal, não rodou muito bem, que é o Alan Wake 2. Podem perceber aqui que eu deixei uma pré-definição praticamente ali tudo no médio, nada ali no alto e alguns filtros desligados, e em Full HD com FSR2 ali ativado, mas com a resolução nativa, então não tem nenhuma influência do upscale aqui na resolução da imagem. E aí vocês podem perceber que o jogo ficou numa média muito boa, né, pessoal, de 70 FPS, porém a estabilidade do jogo não ficou legal, ficou dando alguns stutteries, alguns engasgos, aquele ataque do coração ali que dá, né, que você sente aquela travada muito forte, e em alguns momentos dava aquele delay. Isso aqui principalmente, pessoal, provavelmente pela a extrapolação da VRAM, mesmo em Full HD, mesmo com gráficos reduzidos, o jogo extrapola facilmente a VRAM. A RAM nem tanto, né, a gente observa a memória RAM ali na casa dos seus 11, 12 GB, mas a VRAM rapidamente é extrapolada, fica ali no seu máximo. E isso é o motivo do engasgo. A temperatura fica tranquila ali, pessoal, na casa dos 60 graus, hotspot 71, mas o uso da placa fica ali oscilando entre 98 e 80%, e o problema provavelmente aqui é a extrapolação de VRAM que causa esses engasgos. E mesmo a gente descendo bastante pro baixo, ligando o upscale, o jogo continua com essas instabilidades, mesmo aumentando ali FPS, chegando a 70, 80 FPS de média, as instabilidades ocorrem. Dá pra jogar, pessoal. O ideal é achar a melhor configuração, mas saiba que vai ser um desafio enorme conseguir isso aqui no Alan Wake 2, porque é um jogo pesadíssimo e que exige muito dos recursos do computador. O processador é bem exigido e a placa de vídeo também é bastante exigida, principalmente na questão de VRAM. A VRAM é facilmente extrapolada aqui, mesmo você utilizando os métodos de upscale. Alan Wake 2 não foi tão legal, embora rode bem, é muito instável, mas já aqui no The Last of Us Parte 1, o outro jogo pesado aqui pro PC, que estava muito mal otimizado também quando foi lançado, foi melhorando e hoje está bem legal aí. Em Full HD com o upscale desligado, pessoal, sem FSR ligado, deixa a configuração que o jogo define como que funciona melhor com o nosso hardware, e aí vocês podem perceber que é basicamente o jogo no médio, com algumas coisas no alto e até no ultra, né, como as texturas, qualidade das texturas dos personagens, dos ambientes e tudo mais. Algumas coisas ficam no ultra, outras no médio, e assim é como o jogo define como bom para rodar nessa configuração 5600X, essa quantidade de memória e a nossa RX 6600. E aí vocês percebem que o jogo pegou uma média muito boa nessa parte que eu considero uma parte mais
mais crítica, pessoal, onde tem muitas coisas aqui acontecendo no ambiente e tudo mais, o jogo pegou aí uma média de 62 FPS, então fica ali no que a gente considera ideal para rodar esse jogo no PC, com a qualidade gráfica muito boa, nitidez muito boa também, a estabilidade também do jogo muito boa, a gente percebe ali que tá com 65, 64 FPS na média, mas com 1% low ali de 51, então é bem próximo ali 1% low da própria média do jogo. A placa também foi totalmente exigida e mostrou o seu desempenho plenamente aqui. 62 graus ali a temperatura geral da placa, 73 no hotspot, no ponto mais quente, com apenas 65% de velocidade dos fãs, e a memória muito bem exigida aqui, né, pessoal, mas aqui muito mais estável do que no Alan Wake, né, que a placa quase seus 8 GB ali sendo utilizada, quantidade de RAM aqui muito utilizada também, 15 e 16 GB, nosso processador inclusive chegando nos 70 graus ali com 66, 68, 70% de uso. Esse jogo aqui exigiu bastante também do processador, porém rodou muito bem, estável, e pessoal, esse aqui eu senti muito mais tranquilidade, fluidez na gameplay, me deu uma experiência muito boa aqui enquanto eu testei a nossa RX 6600 da Asus, e também funcionou plenamente, lindamente aqui no The Last of Us Parte 1 do PC. Bom, outro jogo dos mais recentes que eu tenho disponíveis aqui, né, é o Avatar Frontiers of Pandora, um jogo que lançou há mais ou menos um ano, um jogo bem pesado aí pra jogar em Full HD, pessoal, mas apesar disso é um jogo que tem muitos recursos para você conseguir rodar ele em vários tipos de hardware. Aqui na RX 6600 tem alguns recursos que a gente pode utilizar, mas eu consegui fazer rodar bem nativamente. Vou mostrar para vocês a configuração que eu coloquei. Deixei o jogo em Full HD com o Fidelity FX Super Resolution 3, né, pessoal, sendo ali o método de upscale, porém na qualidade máxima, ou seja, apesar do upscale, a qualidade de redimensionamento tá máxima ali 1920 por 1080 nativo. E deixei também a geração de quadros, né, o Frame Generation milagroso aqui desligado, tranquilo aí. Já na parte de gráficos, a configuração que o próprio jogo definiu e para força dessa placa também foi aí uma pré-definição no médio, né, sendo assim algumas coisas no médio, alguns filtros no baixo, alguns no alto, e mesmo assim essas configurações no médio barra baixo, algumas coisinhas ali no alto, a VRAM é facilmente bem utilizada ali nos 8 GB. Só demonstra que um RX 6600 não é uma placa indicada para nada além do Full HD. Se você pensa em Quad HD, essa placa que já não é ideal por causa principalmente da sua limitação de VRAM. Mesmo em Full HD, muitos jogos novos estão exigindo os 8 GB como o mínimo necessário ali para você rodar os jogos decentemente, uso de VRAM bem alto, e a gente percebe isso na gameplay, que ficou até bacana aí, pessoal. A gente percebe que nessa configuração aqui, sem nenhum método de upscale, a nossa placa tá fazendo aí cerca de 60 FPS de média, às vezes descendo ali para 55, 54, tá sendo comum isso aí, mas mantém uma estabilidade muito boa com 1% low ali em 43 FPS. É um jogo aqui que você pode inclusive ligar o Frame Generation, né, já que com essa placa, nessa qualidade gráfica, o jogo já pega quase 60 FPS, você pode ligar o Frame Generation para ter mais fluidez, sem ter muitas perdas ali na questão do input lag, que o jogo já tá com um frame rate bacana. E a placa aqui funcionou muito bem, pessoal, olha só, ficando ali no máximo a 63 graus, 75 graus no hotspot, com 66% de rotação dos fãs, a placa ali bem utilizada, com o seu clock oscilando entre 2300 a 2500 MHz. O jogo às vezes dá umas engasgadas, mas é um jogo que roda bem de forma geral, e essa configuração sugerida aqui pelo próprio jogo para esse hardware funcionou bem, é como eu jogaria também, já que ficou bem bonito. Talvez eu ligasse o Frame Generation, mas assim ficou bem interessante. Outro jogo aí que funcionou bem aqui na nossa RX 6600, muito fria, muito tranquila, funcionando plenamente assim como deve ser. E claro, pessoal, não poderia esquecer desse jogo que é um dos principais lançamentos dos últimos tempos, tão esperado, e que também fiz questão de testar aqui na RX 6600. A gente tá falando do Black Myth Wukong, lançado para PC e PlayStation 5 nos últimos dias aí, no último mês. Ele já tá aqui na sua última versão, a gente tá no meio de setembro, tem aqui a versão da Steam, foi atualizado e a gente tá testando essa versão. E a configuração que eu mantive aqui, pessoal, para rodar o jogo bem é essa aí, ó, o jogo em Full HD. Desliguei ali o desfoque de movimento, mexi no tremor da câmera também. Na parte de gráficos, o escalonamento de resolução tá em 100%, Full HD nativo, geração de quadros desligado, aqui o Ray Tracing desligado também, obviamente. É pesado para essa placa em qualquer jogo, nesse aqui mais ainda. E a pré-definição gráfica, um personalizado de mescla entre o alto, alguns filtros no baixo, alguns até bastante ali, pessoal, com trechos cinematográficos, né, pra gente ter ali uma qualidade boa da aparência do jogo, já que é um jogo muito bonito, feito sob a Unreal Engine 5. Percebam a configuração todinha. Agora a gente vai pra gameplay, pessoal. O jogo aqui ficou bem legal, olha só a nitidez como ficou muito boa, e a performance boa também, 60 FPS de média, com cerca de 47 no % low. Em vários momentos vai descer abaixo dos 60, 55, 56 FPS. Nessa parte aqui de floresta, que é uma parte que já exige bastante aqui do jogo, pessoal, obviamente tem partes que exigem muito mais, principalmente o começo do jogo, e partes onde tem muitos efeitos, e isso vai pesar sempre e alterar muito o desempenho, oscilar bastante o desempenho do jogo. Mas observem só como rodou muito bem aqui nessa região mais geral do jogo, e eu considero uma qualidade muito boa para rodar o jogo assim. E o uso da placa de vídeo também ficou sensacional aí, 100% de uso, com 60 graus ali e 73, 74 no hotspot. O uso de VRAM ali ficou na casa dos 6 GB, utilização legal da VRAM, melhor que outros jogos que a gente testou aqui em configuração parecida. Percebam aí como rodou bem melhor aqui, pelo menos nessas partes aqui de início, pessoal, de floresta, onde a gente encontrou alguns seres para lutar contra ali. De forma geral, funcionou bem. Uma coisa que eu fiz aqui para melhorar ainda mais o desempenho, já que a gente tem um frame rate próximo dos 60 FPS, é ligar o Frame Generation. Você pode ligar tanto com FSR como
TSR, que é o upscale da própria engine. E olha só, o desempenho fica ali na casa dos 95, 98, 100 FPS, melhora ainda mais a fluidez. Obviamente não é uma fluidez de 100 FPS, mas deixa o jogo mais estável e mais fluido do que apenas 60 FPS. Isso é muito bom e deu uma diferença muito boa aqui na gameplay, ficou legal e eu acredito que com a RX 6600 dá pra jogar esse jogo tranquilamente, embora no começo, no início do jogo é muito pesado, né? 50, 60 FPS na mata ali, porque nesse começo, como tem muitos efeitos, muita coisa acontecendo, perceba que o jogo fica muito mais pesado. A gameplay aqui contra o Erlang é bem mais difícil, né? Dá pra jogar, você pode configurar o jogo ali com uma configuração gráfica mais simples, né? Mais modesta, e aí você vai conseguir jogar melhor essas partes. E lembrando, o começo do jogo não é a única parte pesadíssima do jogo, pessoal. Tem outras partes aí muito pesadas também, e você vai encontrar mais pra frente conforme você for passando de capítulo e encontrando novos bosses pra enfrentar. Inclusive, pessoal, isso é um problema que os próprios desenvolvedores do jogo estão corrigindo conforme passa ali as atualizações. Eles estão melhorando ali algumas questões de texturas e a estabilidade do jogo também. Então não é somente em cima do desempenho da placa, né, e do nosso hardware em si, mas também algumas instabilidades do jogo, otimizações que precisam ser feitas, e os desenvolvedores estão trabalhando nisso e entregando melhorias nas atualizações. O último jogo aqui que eu testei é um FPS competitivo. Eu não consegui testar o Call of Duty Warzone, que era o jogo que eu queria testar, porque ele simplesmente não abriu, mas testei aqui no CS2, que está com gráficos melhores agora nessa nova versão aí de Counter-Strike 2. E aí a gente testou aqui, pessoal, o jogo em Full HD, não está no baixo, você pode jogar ele com os gráficos um pouco melhores, como a gente está mostrando pra vocês, e aí forçar um pouco mais a placa de vídeo aqui pra mostrar pra vocês como é jogar esse jogo bonito em Full HD. No benchmark do jogo acontece bastante coisa, muitas explosões, muita movimentação. Esse benchmark do CS2 é bem legal aí pra gente testar, e ficou uma média aí de 200 FPS com 1% low ali na casa dos 100, 120. Pouca instabilidade, claro, também tem muitas explosões. Essa oscilação de gameplay já é justamente para demonstrar qual seria a condição crítica que seu processador, seu hardware funcionaria nesse jogo, e o desempenho foi muito bom, principalmente da 6600 sendo bem utilizado ali, praticamente o tempo todo ali acima dos seus 90%, mostrando que dá para jogar esse jogo com uma boa qualidade e um bom desempenho também. Caso você queira, acredito que quem for pegar um RX 6600 e quiser jogar um CSGO vai querer jogar com uma qualidade um pouco melhor. Caso contrário, a pessoa investiria mais em processador, um processador melhor que o 5600X, por exemplo, teria muito mais FPS. Mas quis demonstrar aqui pra vocês, pelo menos em um jogo de FPS competitivo. Queria no Warzone 2, mas não consegui testar aqui, pessoal. Testei nesse jogo aqui mesmo. Esses foram os testes em jogos, pessoal. Esse é o desempenho da RX 6600, principalmente aqui a gente falando do modelo da Asus, Asus Dual, que pra mim funcionou lindamente. A placa tem um desempenho muito bom, funciona como deveria, como a gente espera de um chip RX 6600, e é uma placa de vídeo fria, assim como é o modelo da ASRock. Como final aí eu quero demonstrar pra vocês questão de ruído, né? A gente colocou ali uma curva de velocidade dos fãs, onde a placa ficou basicamente ali o tempo todo em 60% de nível de rotação dos fãs. Então quero demonstrar pra vocês aí um teste aí no final que demonstra o ruído dela, pra vocês saberem se ela é muito barulhenta ou não, pra até mesmo ser fator determinante vocês vão escolher esse modelo ou comprar outro modelo aí disponível no mercado. Fica aí com o teste de ruído e depois a conclusão aí do vídeo. Vamos lá.
Bom, mostramos os testes aí da RX 6600 para vocês aqui na nossa bancada de teste. A placa demonstrou ser realmente um bom custo-benefício aí para Full HD, consegue entregar muito pelo que custa e claro, relacionado ao preço de outras placas no Brasil. Seria muito bom se a RX 6600 hoje custasse na casa dos R$1.000, R$900, seria uma coisa excelente para se considerar aqui no Brasil, mas a tendência, infelizmente, é não baratear. Essa placa deve ficar nesse preço mesmo, não abaixando mais do que 1.200, numa promoção muito maluca assim, Black Friday, 1.100, 1.050, é muito difícil isso. Então 1.200 é um preço de promoção bom aí, pessoal, considerando o preço de outras opções. A RX 6600 roda muita coisa, ótima placa para Full HD, e esse modelo da ASUS aqui, apesar de simples, eu gostei bastante, tem uma garantia muito boa de 3 anos, placa que tem construção simples, mas tem boa temperatura, fica bonita ali no computador, na nossa bancada ficou bonito, vai ficar também bonito no seu PC Gamer, e em questão de desempenho, desempenhou como deveria. O desempenho dessa 6600 a gente já conhece, porém, a gente sempre fica na dúvida se o modelo que a gente está testando aqui é um modelo bom. Então, é uma placa que tem uma boa temperatura, desempenhou como deveria, um chip muito bom da AMD que é a 6600, com uma construção, um modelo da ASUS que tá muito bom também, considerando outras opções aí baratas também. E, obviamente, não temos muitas opções, pessoal, para escolher de RX 6600, né? Essa opção aqui é a opção da ASRock, né? Quando tiver promoção, e não tem outra. Mas, ainda bem que temos aí uma opção da ASUS no custo-benefício, já que é uma marca que sempre entrega bons produtos. Eu sempre tive boas experiências, mesmo com placa usada da ASUS aqui no canal. Não foi diferente agora com uma placa novinha, com um chip muito bom que é 6600. E até que enfim, né, a gente trouxe aí um review de uma RX 6600 aqui no canal. Era uma placa que estava faltando, já que ela oferece o melhor custo-benefício possível no Brasil há muito tempo, né? Ela sumiu um pouco aí do estoque. Na verdade, não tinha tantas promoções dela, inclusive a RX 7600, que é a sucessora dela, tinha em uma certa época, ficou até com custo-benefício melhor, considerando a falta de promoções dela, 6600, e as promoções que apareceram da 7600. Então, voltou agora o cenário normal, que é a 6600 sendo o melhor custo-benefício e muito competente, pessoal. Não é o que tem. Essa placa realmente ela é boa pelo que custa e, considerando outras opções, fica ainda melhor quando está em promoção. Esse é o review aí. Quero que vocês comentem o que vocês acharam da placa. Muita gente comprou nesse período aí, pessoal, com essas promoções da Terabyte. Eu gostei bastante, então quero que vocês comentem aí, principalmente se você já tem a placa, comprou em uma dessas promoções, e se a gente te ajudou lá no canal de ofertas, principalmente, ou se esse vídeo aqui tá te ajudando, comenta também pra gente saber. E claro, pessoal, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like pra fortalecer aqui o nosso trabalho, pessoal, é bastante importante. Dê uma olhada no link aí da descrição pra conferir se essa placa está em promoção hoje. Vai que tem uma promoção melhor do que essa, na casa dos R$1.200. Se aparecer, a gente posta pra vocês por lá. Então dá uma olhada aí no link da descrição e fique de olho também no nosso canal de ofertas, onde a gente posta todas as promoções que aparecem dessa placa aí em todos os tempos. Então você, ao invés de ter que procurar, você só entrar no nosso canal de ofertas lá e fica por dentro do melhor custo-benefício. E claro, não só de placa de vídeo, não só dessa placa de vídeo, mas de todo o mercado de hardware, seja opções no Brasil, em todas as lojas que tem disponíveis aí no Brasil, e também fora do Brasil, lá no AliExpress, principalmente quando aparecem opções por lá. Então é isso, esse foi o review da RX 6600 ASUS Dual, uma plaquinha bem legal aí, pessoal, e que provavelmente vai seguir sendo o custo-benefício em questão de placa de vídeo para Full HD aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Esses são os recados por enquanto. Obrigado demais a quem viu até aqui. Até a próxima. Valeu e até mais.